Vamos orar pelo instrumento que vai usar ela, que possa usar com sabedoria, com graça, como sempre tem usado nesse lugar. Amém? Oramos. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja, que possa receber a tua palavra nesta noite, ó Deus, usada para os teus servos que tem preparado, Senhor, nesta noite, para falar para a tua igreja. Ó Deus eterno e maravilhoso, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Fala comigo no livro do profeta Jeremias. Livro de Neemias. Desculpa. Livro de Neemias. Deus é bom. Glória a Deus. E a sua misericórdia dura para sempre. De maneira que nada é nosso. Tudo é dele. A honra, a glória, o louvor, tudo é dele. Neemias capítulo 4, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permite-se isso? Sacrificarão? Acabá-lo num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Eu queria que você repetisse comigo, em alto e bom som, esse versículo 2. E falou presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se sacrificarão, acabarão vivificarão os montes de pó, as pedras que foram queimadas. Verso 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Poder se assentar? Aleluia! Glória a Deus. Estamos diante de um texto bastante conhecido, irmão. Quero louvar a Deus pela vida de todos os visitantes que nos honram com a sua presença. Estou diante das 3 mulheres mais importantes da minha vida. A primeira está ali a minha mãe. A segunda, eu sei que vocês vão dar risada, mas está ali a minha sogra. E terceiro está ali a minha esposa. Não, vou repetir para vocês não pegou. Estou diante das 3 mulheres mais importantes da minha vida. Primeiro, a minha mãe, está ali atrás. Segundo, a minha sogra. E terceiro, a minha esposa. A ordem é essa, Micael. Segue no conselho, vai. 15 anos de casamento. Tem mais alguém noivo aqui? Tem mais algum noivo aqui? Tem mais alguém aqui que vai noivar? Só você, Micael. Que Deus te abençoe. Vem sobre a gente, é isso aí. Oh, glória. Quero louvar Deus pela vida do meu amigo ali, Alexandre. Deus abençoe sua vida, de todos que nos honra com a sua presença. Amém? Estamos diante de um texto bastante conhecido de todos nós. Confesso que não é fácil pregar a palavra de Deus depois de ouvirmos os homens e as mulheres de Deus que foram usados por Deus aqui, alguns que ainda estão aqui na tribuna, sabe, a nossa irmã Viviane, nosso pastor. Não é fácil, a perna treme, a boca seca, o nervosismo bate. Eu fiquei ali gravando minha esposa cantar com vontade de sair correndo.
Mas Deus tem uma palavra no seu coração. Você crê nisso? Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero que você abra aí Neemias capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos aprender algumas verdades acerca deste homem. Capítulo 1, verso 1 vai falar que as palavras de Neemias, filho de Acalias. Verso 1. Sucedeu no mês de Quisleu, no mês e no 20º e no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, capital, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e algum de Judás, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que se restavam dos cativeiros, e acerca de Jerusalém. E ele disse: os restantes que foram levados para o cativeiro lá, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. É um texto, né? É um livro bastante poderoso acerca, quando se trata da Bíblia em si. O livro de Neemias, ele está entronizado entre o livro de Esdra e também o livro de Esther, porque Artaxerxes, Ariene e Dário, eles são as mesmas pessoas, dependendo da região que ele estava reinando, porque ele tomava conta de 127 províncias. Então, dependendo da região que ele está, ou dependendo da região que ele estava, ele exercendo a sua função como rei, ele era conhecido assim. Então, Neemias, ele está nesse contexto de cativeiro. Neemias, ele está preso na fortaleza de Suzã. Alguns foram levados, ou seja, quase todos foram levados por Nabucodonosor alguns anos atrás, dentro desse contexto. Neemias, quando ele recebe essa notícia, já vai se passar quase 70 anos de cativeiro, irmão. 70 anos de cativeiro. O rei Nabucodonosor, ele tomava conta da Babilônia. Babilônia, por sua vez, ela era uma potência mundial de sua época. Essa cidade da Babilônia, ela tinha 96 ou 94 quilômetros de circunferência, 24 de cada lado. As muralhas dessa cidade da Babilônia, ela media cerca de 20 metros de altura, por 24 metros de altura, por quase 20 de largura. Era uma fortaleza impenetrável. Na cidade da Babilônia tinha cerca, em cima dos muros, cerca de quase 250 torres de atalaia, 100 portões de bronze. Era uma cidade impenetrável. E nesse contexto está quem? Neemias, está Jeremias, está Ezequiel, Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Está tudo introduzido dentro desse contexto. Aqueles mais miseráveis, mais pobres ficaram lá. Quem ficou? Jeremias não foi levado. Aí chega esse mensageiro, por nome de Ananias, o Hanani. Hanani, ele está vindo de Judá, está vindo de Jerusalém. E ele chega, e ele vai falar para Neemias a situação da cidade. Neemias pergunta para ele: como é que está a situação daqueles que ficaram? Aí ele vai falar: aqueles que ficaram estão em grande miséria. Os muros da cidade estão destruídos. As portas estão todas queimadas. E dentro desse contexto, Hanani significa gracioso. O gracioso está vindo para a capital de Suzã. Se encontra com Neemias, que significa aquele que Jeová conforta, trazendo notícia da Jerusalém, habitação de paz. Mesmo sendo habitação de paz, os muros estão queimados. Mesmo sendo habitação de paz, as portas estão fendidas. Mesmo sendo habitação de paz, quem vive lá está numa grande miséria. Então o gracioso, que é o tipo do Espírito Santo, está trazendo mensagem lá da habitação de paz para aquele que Deus fortalece. Ó, o negócio lá está feio. Os muros estão todos quebrados. As portas estão todas queimadas. Mas o nome da cidade ainda está lá. Qual é o nome? Habitação de paz. Habitação de paz. O gracioso, que é o tipo do Espírito Santo, está levando
onde aquele que conforta está. O eterno Deus de Israel, eu faço isso aqui, eu me perco todo. Aí está lá, a cidade toda fendida. Neemias, ele tinha nenhum motivo para não se preocupar, para ficar tranquilo. Ele estava na capital, ele servia ao rei em Suzã, a capital. Suzã significa linhos. Ele estava no palácio, ele estava nos linhos. Ele estava num lugar confortável. Ele poderia falar: daqui eu não saio, daqui ninguém. Mentira, era uma posição de destaque. Quantos não queriam estar na posição de Neemias? Mas Neemias estava aí, mas e o coração dele? Na habitação de paz. Neemias é da tribo de Judá. Judá é louvor. Se ele veio da tribo de Judá, ele veio da linhagem de Abraão. Porque Judá, ele foi um dos filhos de Jacó. Jacó, filho do sorriso, de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Abraão, filho de Terá, filho de Arã. E assim sucessivamente, ele tinha história. Se ele vem da tribo de Judá, então ele era da linhagem dos reis. Porque lá em Gênesis, se eu não me falo a memória, capítulo 45, quando Jacó está abençoando seus filhos, ele olha para Judá e fala: Judá, o cetro nunca se apartará das tuas mãos, Judá. Ó Judá, tu és um leãozinho. De ti vai sair reis, de ti vai sair nações. Ele estava, Jacó, abençoando a tribo de Judá. Agora Neemias, que é da tribo de Judá, é levado lá para Babilônia, os assírios, a capital, Suzã. Está em cativeiro, está servindo. Neemias, ele era para estar, se ele estivesse lá em Jerusalém, estivesse na capital, se não tivesse acontecendo nada, ele era para estar no trono, porque ele era da linhagem real. Neemias começa, ele foi levado para a capital como escravo. Ele não está ali porque ele quer, ele não está fazendo o que ele quer, mas mesmo assim, mesmo está ali sem fazer o que ele não quer, ele está ali servindo. Ele começa o livro dele como? Um cativeiro. Mas como é que vai terminar a vida dele? Como governador. Porque é melhor o fim das coisas do que o princípio. Eu não sei como é que começou o seu ano, mas fica tranquilo, Deus está no controle da sua história. Dessa maneira que está, não vai ficar. Deus está no controle da sua história. Eu não sei o tempo da promessa de Deus na sua vida, mas Deus te trouxe aqui nesse sábado para te dizer: eu estou no controle da sua história. Não cai uma folha da árvore sem a minha permissão. Deus, Israel está em grande miséria, está tudo destruído. Sabe o que ele vai falar? Ele vai fazer 3 dias. É representação da sexta, sábado e domingo da ressurreição. Orando e jejuando. Orando e jejuando. Porque quem ora e quem jejua, Deus dá resposta, Deus dá direção, Deus dá estratégia. Você pode, muitas das vezes, estar desesperado. Olha a situação que está acontecendo comigo. Oi, vaza. Oi, amiga. Aí você vai ligar para sua amiga, vai se desabafar no Facebook. Me sentindo assim, não. O endereço que Jesus deu: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê no secreto, ele vai te exaltar no tempo oportuno. O endereço ainda é o mesmo. Fecha no seu quarto, entra lá, ora ao Deus do céu, porque aquele que te vê, ele está te vendo no secreto. Ele está te vendo no secreto, porque aquele que te vê no secreto, ele vai te exaltar. Ele pediu direção para Deus. Ele pediu primeiro orientação do alto, para depois receber a bênção de baixo. Primeiro você recebe a orientação de Deus, para depois da confirmação chegar na terra. As pessoas querem inverter. O homem tem que me ver. Porque se eu cantar no evento tal, aonde vai estar os pastores tal, aí o meu nome não é o teu nome, meu filho. É o nome dele que tem que ser exaltado. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu sumo. A única coisa que tem que aparecer na minha e na sua vida é a vontade e a misericórdia dele, irmão. Nós não somos nada, só somos alguma coisa por causa da graça de Deus que nos alcançou. Israel, entenda isso. Se eu canto é para a glória dele, se eu prego é para a glória dele, se você rege é para a glória dele, se você está aqui é por causa dele, para ele, por ele. São todas as coisas nos céus e na terra. Glória a Deus, aleluia. Porque eu não sei se você sabe, mas eu e você já acordamos devendo.
Nós já acorda devendo. A natureza já acorda cantando, adorando, reconhecendo que Ele é grande, reconhecendo que Ele é poderoso em nós. E está desempregado quando consegue um serviço. Segunda-feira já chegou. Oh, feliz. Orou tanto para Deus abrir a porta. Quando Deus abre a porta, os que mais dá problema na empresa é crente. Não vou botar a palavra aqui, senão vai falar que é revelação. Então, aí ele vai orar a Deus, pedir direção para Deus, irmão. Vai pedir direção para Deus. Aí ele vai se apresentar para o rei Artaxerxes. Artaxerxes na hora reconheceu: rapaz, por que você está assim? A cidade onde meus pais nasceram, a cidade lá, está toda destruída. As portas queimadas, os muros queimados, tudo destruído. E os que estão lá estão em grande miséria. Aí o rei vai falar: o que eu posso fazer? Aí ele fala assim, ó, capítulo 2, verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, e apontando-lhe o seu cetro, o seu cetro tem um certo tempo. Aqui é a tipologia de Cristo, irmão. Aí ele vai pedir cartas para ele, para passar determinadas províncias. Até ali ninguém nunca ouviu falar do nome de Neemias. Está tranquilo. Só é o rei apontar o cetro e falar: pode ir. Só é o rei pegar as cartas, que é o tipo da palavra, e falar: pode ir, que os inimigos se levantam. Ninguém quer levantar, ninguém quer fazer, ninguém quer montar um andame, ninguém quer pegar na colher, ninguém quer fazer nada. Aí quando alguém está disposto a fazer alguma coisa, para que fazer aquilo? Gastar dinheiro sem necessidade. Sambalate, Tubim e Gesem. Um é o Norita, o Moabita, o outro é Arábia. Outro é estrangeiro, está na obra, mas não entende nada, quer dar palpite. Ninguém quer fazer. E quando Deus direciona o pastor: vai lá, fulano, agora você vai tomar conta do grupo tal, agora você vai direcionar fulano tal, agora você vai tomar isso e aquilo outro, pronto. Se eu tivesse ali, eu fazia melhor, fazia nada, infeliz. Já que você não está lá, ora para aquele que Deus já te levantou e colocou lá. Porque aqui, irmão, o único exército que mata o seu soldado é a igreja. Mas paga o preço, vai evangelizar, passa pelo discipulado, passa por isso e aquilo outro. O camarada agora Deus está usando. Mas como é que pode chegar onde Deus já está assim? É assim mesmo. Aquilo que Deus deu para você, você não faz? Fica tranquilo, a filha está andando, a filha está andando, a filha está andando, a filha está andando. Se você não fazer, tem alguém que quer fazer e vai fazer melhor do que você, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Se nós não clamar, a Bíblia diz que até as pedras têm poder para clamar, mas a palavra dele tem que ser pregada. Eterno Deus, Israel, sinto graça de Deus aqui neste ambiente. Ai, a séria, a mandaraia. Ninguém queria fazer nada, ninguém queria ir, só ele ter a direção de Deus e a autorização do rei. Pronto. Se você está regendo e alguém está falando, se você está cantando e alguém está falando, se você está pregando e alguém está falando, é sinal que você está no caminho certo. Continua. Ah, que a séria, a mandaraia. Oh, eterno Deus de Israel. Porque tem um ditado muito antigo que eles dizem assim: ninguém vai tacar pedra em árvore que não der fruto. Passa na Imperador, na época de abacate aqui na Imperador, depois subindo ali, tem um com a vara, outro negócio tacando, porque a árvore que der fruto, as pessoas tacam a pedra mesmo. Se estão te perseguindo, adore, glorifica o nome do Senhor e continua no caminho fazendo a obra, porque a obra não é do homem, é dele. É ele que vai te recompensar, não é o homem, é Deus que vai te recompensar. Porque se você fizer a obra esperando a recompensa do homem, o seu galardão você já recebeu na terra. Pronto, é simples assim. Agora ele recebe as cartas, ele pega uma comitiva de pessoas, ouvindo, capítulo 2, verso 10, ouvindo Sambalate, o Honorita, Tobias, o servo Amonita, desfaleceu o coração deles, irmão. E está no meio, e desfalecendo o coração. Salmo 133, ó tão bom, e com suave é, que os moviam o quê? Porque, aí vai falar assim, porque o óleo só vai descer quando tiver na união. Se não tiver união, não tem unção. Se você não tiver união, não adianta, irmão. Se não tiver união, a presença de Deus não entra no ambiente. Não entra no ambiente. Capítulo 4, para nós entrar aqui na palavra, capítulo
capítulo 4, verso 2, e falou na presença dos seus irmãos. E falou na presença dos seus irmãos. Capítulo 4, verso 2. E falou na presença dos seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: olha a preocupação deles. 5 perguntas, 5 preocupações no coração, 5 preocupações no coração dos inimigos. Capítulo 4, verso 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Quem está falando aqui? Sambalate. E disse: o que fazes? Primeira preocupação: o que fazes, esses fracos judeus? A segunda: da onde que ele tem permissão para fazer isso? Ao terceiro: sacrificarão, ou seja, eles vão levantar o altar de oferta, vão ter oferta. Aí, a quarta pergunta: acabarão num só dia? Aí as 5 preocupações dele: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha a preocupação dele. 5 preocupações dos inimigos. O que fazem esses fracos judeus? Eles têm permissão? No hebraico significa assim, no hebraico. Eles têm permissão para ofertar? Eles levantarão o sacrifício? Ao 4, eles vão acabar? Eles vivificarão as pedras que foram queimadas? O inimigo tem preocupação com a autoridade que Deus te deu, irmão, tão grande, a ponto de falar assim: ó, como é que esses fracos judeus, como que eles vão terminar? Chamando os judeus de fraco, chamando aqueles que tinham a promessa de Deus, de Abraão, que o próprio Deus falou para Abraão: aqueles que te abençoar serão, e aqueles que te amaldiçoar serão. E vai para a profética de hoje. E em ti serão benditos o quê? Olha para a pessoa que está ao seu lado: em ti serão benditas todas as famílias da. A promessa de Abraão te alcançou, irmão. A promessa de Abraão te alcançou. A promessa de Abraão te alcançou. Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdote. Reis e sacerdote. Eles, a promessa de Abraão lá atrás, alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, alcançou a sua casa, alcançou a sua parentela, alcançou seus parentes, que nem aqui está, mas a promessa já alcançou lá também. Olha a preocupação dos inimigos, falando: esses fracos judeus, aonde que eles conseguiram permissão? Como que eles conseguiram permissão? Porque eu não sei se você sabe, até para fazer um culto lá sem permissão do anjo da igreja, você está errado. Você está errado. Mas Deus me ungiu. Mas você está sob uma liderança. Então ele tem que ser comunicado. Você vai ver no capítulo 6 aqui de Neemias, lá no versículo 14, que tinha uma tal de uma profetisa Naodias, que ela era paga para profetizar contra as obras que estavam sendo edificadas. Você sabe que na época dos judeus, na época de Paulo, ou seja, nos evangelhos, nas cartas paulinas, tinha 4 grupos de pessoas lá. Tinha o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo, irmão. O pior era o grupo de Cristo. O pior grupo que tinha era o grupo de Cristo. Por quê? Porque eles falavam assim: eu recebi de Cristo. Eu não vou respeitar a liderança de Paulo, nem a liderança de Apolo, nem a liderança de Pedro. Eu só vou respeitar a liderança de Cristo. Eram os piores grupos. Sendo que nós estamos sob uma liderança. Nós temos que respeitar a nossa liderança, que foi posto sobre nós. E pronto. Quer ser abençoado? Respeita a sua liderança. Quer que as promessas de Deus alcancem a sua vida? Respeita a sua liderança. Eu falo liderança no modo geral, irmão. Eu estou falando uma liderança no modo geral. Aí eles falam: como eles conseguiram a autorização? Como eles permitiram a autorização? Quem permitiu ele? Porque a preocupação deles era quando eles levantar, consertar os muros, reformar as portas, o altar vai estar reformado. Inimigo, não sei se você sabe, não gosta de altar reformado. Porque toda casa que tem altar, Deus desce. Toda casa que tem altar, a presença de Deus ela entra.
Toda casa que tem altar, a presença de Deus, ela invade. Toda casa que tem altar, a presença de Deus, ela inunda o ambiente. Abraão disse que ele tinha altar e tenda, altar e tenda, altar e tenda. No altar, Deus falava, Abraão falava com Deus no altar. E na tenda, Deus visitava Abraão. No altar, Abraão visitava Deus através do seu sacrifício, através da oração. E na casa, Deus visitava Abraão. Altar e tenda, altar e tenda, altar e tenda. Toda casa que tem altar e tem tenda, a unção de Deus invade o ambiente. A preocupação deles era esse. Aí eles falam assim no capítulo 4, verso 10: acabar o ano num só dia. Eles iam acabar, irmão. Por causa de um segredo que está no capítulo 4, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinavam. É união. É união. Se o coração do povo está inclinado à edificação da obra do corpo de Cristo, irmão, não tem diabo no inferno ou na terra, ou no céu, capaz de impedir o crescimento da igreja. Não existe. Não existe. Se Deus não desce lá em Gênesis capítulo 10, se eu não me falha a memória, para ver as torres, porque todos eles era no plural. Façamos, congregamos, se unimos. Se não tiver isso, irmão, hoje aqui não adianta cantar, não adianta pregar bonito, falar bonito, não adianta ter exegese homilética, descer, subir, não adianta pregar no vernáculo se não tiver união. Muitas das vezes você entra na igreja, nem olha para o lado para dar paz para o seu irmão. Acabou o glória. Acabou o glória. Acabar o ano em um só dia. Eles vão acabar num só dia. A preocupação do inimigo é essa. Será que eles vão acabar isso aí só em um só dia? A oração do crente, irmão, ela sobe de uma forma extraordinária que você não tem noção. A Bíblia diz que prenderam Tiago e prenderam Pedro, e a igreja orando. Pedro morreu, e a igreja orando, ou seja, Tiago morreu, e a igreja orando. Aí o anjo teve preocupado, chegou lá e teve que cutucar Pedro. Acorda, rapaz. Acorda, rapaz. Ele achava que aquilo era uma visão, porque quando a promessa de Deus acontece na sua vida, você fala: não acredito que está acontecendo. Eu não acredito que essa casa é minha. Eu não acredito que esse carro é meu. Eu não acredito nisso, naquilo. Mas quando a igreja ora, quando você ora em um propósito direcionado a Deus, ao crescimento da obra, em algo sobrenatural acontece na minha e na sua vida. Creia na palavra que está sendo pregada. Oh, eterno Deus de Israel. Acabou o ano num só dia, mas olha a última preocupação dele: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Olha a preocupação dele: aquelas pedras que foram queimadas, eles vão reedificar. Você sabe que as pedras que foram para construir o templo de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 6, vai falar assim que todas as pedras eram lavrada em Kiriat Jearim. Na capital, Jerusalém, não se ouvia barulho de martelo, de serra, de nada. Só lá em Kiriat Jearim, barulho de martelo e barulho de serra, barulho de martelo e barulho de serra. Porque o significado é o quê? Só pode fazer barulho lá. Chegou aqui, a pedra tem que vir pronto, ó, só encaixar. É o tipo do obreiro que tem que ser preparado lá fora. O obreiro que é obreiro de verdade não é preparado no púlpito. O obreiro para ser preparado tem que ser lá fora, nos becos do valado. É lá em Kiriat Jearim, onde ninguém te vê, significa terra das florestas, no meio do nada. Vou fazer barulho aqui, vou pregar aqui. Só tem 2 crentes. Ninguém vai me ver, não tem selfie, não tem ninguém para tirar uma selfie, não tem nada. Aqui ninguém vai me ver. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Lembra
fugiu da memória agora, aquele que preparava caminho, João Batista. Lembra de João Batista? Ele foi pregar no deserto, irmão, no deserto, lugar árido, lugar seco, lugar que não dá selfie, lugar que você não vai conseguir nenhum assessor para nada, é um lugar árido. Mas a Bíblia diz que todos saíam do templo e ela vê o quê? Uma cana agitada pelo vento. Porque aquilo que eles viam lá no deserto, onde ninguém dá nada, não tinha no templo. No templo tinha um monte de eruditos, sacerdote, parecia um sepulcro caiado, vazio, vazio, vazio. Mas lá no deserto, no lugar árido, tinha alguém que não tinha aparência, mas estava cheia da presença de Deus na vida. Oh, eterno Deus de Israel, glória a Deus, aleluias. Oh, eterno Deus de Israel, glória a Deus, aleluias. Quem são as pedras queimadas? Aqui no capítulo 4. Olha a preocupação dos inimigos. Eles vão edificar as pedras que foram queimadas. Primeira coisa que Neemias faz: não vão fazer pedras novas, vamos pegar as que está queimada e vamos limpar elas. Quem são as pedras que foram queimadas? Quem foram as pedras que estão queimadas? É o tipo do obreiro antigo, que ninguém mais valoriza. É o tipo das canas brancas, que as pessoas não mais falam assim: eu não vou dar oportunidade, eu não vou chamar mais, eu não vou fazer isso. É o tipo daqueles remanescentes, estão com as pedras queimadas. Oh, eterno Deus de Israel. E tem uma geração de pregadores por aí que não respeita o que eles têm, eu falo no modo geral, o que eles têm de vivência, eu não tenho mais nem, irmão. Respeita as pedras queimadas, porque foi a primeira coisa que Neemias fez. Restaurou as pedras queimadas e colocou no mundo de novo. Tem história, tem história, tem história. Essa aqui não pode ficar de fora. Essa aqui tem história lá. As marcas das queimaduras dos joelhos calejados para orar para a igreja ser edificada. Hoje muitas das vezes não são valorizados, porque tem uma geração de pregadores por aí que não entende isso. Quantas igrejas você abriu? Quanta igreja, quantas almas você já levou para Jesus? Muitos homens que fundaram igreja, levantaram igreja, construíram igreja, hoje são desprezados pela maioria. Eu posso pregar melhor do que o pastor, estou dando um exemplo, eu posso falar bem, posso pregar melhor, não sei o que, isso e aquilo que eles falam por aí, mas ei, meu filho, nós não podemos de maneira nenhuma desprezar a experiência, a vivência que tem com Deus que fez os céus e a terra. O eterno Deus de Israel. Honra as canas brancas. Chegou na igreja, olhou que tem alguém com as canas brancas, chama, vem aqui dirigir um culto, o pastor não chegou, você tem mais experiência, você tem isso, dá a oportunidade, deixa dirigir, porque o que eles têm de experiência, nós não temos nem de vida. Aleluia. Oh, eterno Deus de Israel, não adianta eu vir aqui falar que eu sou isso e aquilo, e desrespeitar meu pastor, desrespeitar os pastores, desrespeitar as irmãs que estão aí, irmão. Aleluia. Que tem muito mais experiência do que nós possamos imaginar. Neemias diz: não, está queimada, não pode ficar de fora da edificação, está queimada, tem as marcas, está queimada, que as marcas das marcas do Kiriat Jearim foi preparada, foi lavrada, agora não pode ficar de fora da edificação da obra. Porque Paulo vai falar de capítulo 12, verso 12, 1 Coríntios, o corpo, ele vai falar assim: o corpo, ele tem que estar unido, a mão não pode falar para o pé, eu não preciso de ti, nem a orelha falar para a boca, eu não preciso de você. Nem a cabeça falar para o corpo, não preciso de você, mas lá no finalzinho vai falar assim: mas Deus colocou cada um do seu membro como Ele quis, porque Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Todos os membros são importantes no corpo. É por isso que você não pode de maneira nenhuma pensar só em você, achar que você é a última bolacha do pacote, mas não é. Oh, eterno Deus de Israel, glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Neemias, ele edificou os muros, começando por onde? Pelas brechas. Porque se ele levantasse as portas, se o inimigo viesse pelas portas, todo mundo vai ver, olha, o ataque ia ser certeiro. Mas o inimigo entra por onde? Pelas brechas, pelas brechas, pelas brechas, aleluia. Pelas brechas. A primeira coisa que ele fez foi edificando as brechas.
tampando as brechas, limpando as brechas, e foi tirando o mato, foi tirando tudo. E ainda nem vai dar tempo de falar das pedras que foram enterradas, ó. Só as pedras que foram queimadas. Ele falou: não, essa daí tem história, eu vou edificar, ó. E colocou lá, porque tem história. O eterno Deus de Israel. É por isso que lá no livro de Apocalipse capítulo 5 tem 12 anciãos à direita e 12 anciãos à esquerda, e todos eles estão com salva e harpa, salvas para receber as orações dos santos, que são os incensos, e harpa para adorar. Eles mesmos são anciãos no céu, estão com harpa e salva, estão preparados, adorando e glorificando. E quando eles adoram, a Bíblia diz que o trono começa a balançar. Ele tira as suas coroas, lança diante daquele que está sentado no trono. Digno é, digno é, digno é. Diga a Bíblia, o livro desatar seus sete selos. Temos que respeitar as cambrangas, a baia, séria, que a mandaraia, o eterno Deus de Israel. Porque senão ela não vai muito longe, irmão. Porque o caminho da honra é o caminho da humildade. É o caminho da humildade. Deus disse que Deus apareceu para Moisés e falou assim: ó, eu já enchi a Basalael da minha presença. Tudo que você falar para ele, ele vai, ó, fazer. Conforme tudo que você falar, ele vai fazer. Porque eu já enchi do Espírito, já enchi de sabedoria, já enchi de inteligência. Então tudo que você fazer, Moisés, ó, eles vão fazer. Basalael só fez aquilo que Moisés falava para fazer. Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria. Mas a planta, ela foi Moisés. Glória a Deus. Posso cantar, posso saltar, posso pregar, mas a planta, a direção, está com o nosso pastor. O eterno Deus de Israel. Entenda isso. Você pode estar no grupo, cantar mais que a sua líder, mas respeita que foi Deus que colocou. Você pode cantar, pode pregar, pode fazer o que for, respeita que foi Deus que colocou. O eterno Deus de Israel, porque toda autoridade é constituída não pelo homem, é por Deus. Grava isso na sua mente, no seu coração. Neemias, ele só conseguiu ter um êxito no seu ministério, por quê? Ele, ó, 3 dias, ó, silêncio. Tem momentos que o obreiro tem que ficar isolado para o milagre acontecer. Jesus lá no capítulo 4 de João vai falar assim para os discípulos: ó, vai comprar pão, porque de evangelização vocês ainda não passaram por essa aula, vai atrapalhar tudo. Vai comprar pão. Eles foram. Aí Jesus vai lá e prega para a mulher samaritana. Porque se eles ficassem falando: não, mas não pode, na tradição, na cultura, no judeu não se comunica com o samaritano, ó. Ia afastar, ia perder aquela mulher que foi uma grande missionária. Através de uma mulher que ia buscar água, meio-dia, no poço de Jacó, se encontrou com o dono da fonte, que é maior do que o poço, maior do que Jacó, maior do que o canto, maior do que tudo, quem? Cristo. Cristo ainda vai falar para ela assim: ó, da água que eu te der vai jorrar em ti como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas dessa água aí, olha que cavou, Jacó, atribulado, usurpador, enganador, você vai voltar a ter sede. Aí ela fala: mas da onde que tem essa água? Aí ele fala, começa a falar dele mesmo: eu sou a água, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh, eterno Deus de Israel, glória a Deus, aleluias. Deus é fiel e poderoso. Aí ela muda da água para ouvir um assunto e fala assim: ó, mas nossos pais nos dizem que nós temos que adorar aqui. Vocês falam que em Jerusalém ela estava presa no local. Aí Jesus falou assim: não, meu filho, não fica preso, eu não fico preso em pessoas e nem no local. Eu procuro. Os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem que adorar Ele assim, em espírito e em verdade. Porque quem canta, canta com o corpo, quem louva, louva com a alma, mas quem adora, adora em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Oh, eterno Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que os soldados saíram para a peleja. Luciano, saíram para pelejar. Só que esqueceram. Josafá, um dos filhos do rei Acabe, saiu para peleja. No meio do caminho, um olhou para o outro: rapaz, estou com sede. O outro falou: também estou com sede. Você também estou com sede. Onde tem água? Esqueceram da água. Se eles voltassem, eles iam morrer. E se eles continuassem, eles iam morrer de sede. Mas alguém lembrou: tem um profeta aqui. Tem um profeta aqui. Como é bom você ser conhecido como um homem de Deus.
Aí quando o filho de Acabe chegou na porta do profeta Eliseu, ele falou assim: olha, viva o Senhor e viva o rei Josafá, a qual eu respeito. Só vou profetizar por causa dele, que é homem de Deus. Então anda com gente que presta, irmão. Anda com gente que presta. Anda com gente que presta. Porque o profeta Eliseu só profetizou por causa de Josafá. E no meio do exército ele grita: tem um tangedor aí? Tangedor? Quem vai levar água? Quem vai levar saltério? Quem vai levar gata de fora? Quem vai levar adorador para a guerra? Mas a presença de Deus só desceu no ambiente quando um adorador no meio da guerra apareceu. Aí eu aqui. Aí eu aqui. Aí eu aqui. Pode estar faltando tudo, mas se tiver um adorador, Deus desce na casa. Deus desce na casa. Tem adorador aí, tem adorador aí, tem adorador aí. Creia na palavra revelada que Deus está te dando aqui hoje. Se tiver um adorador naquela casa, o atribulado vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Israel. Porque quando ele disse: tem tangedor aí, apareceu um tocador, começou a tanger, a palavra de Deus desceu e ele lançou a profecia: cava covas, cava covas, cava covas, porque vai chover essa madrugada. Eu acredito que teve um lá que veio só assim: eu vou cavar covas, mas olha o sol de 50 graus. Teve outros que falam: mas mesmo não chovendo, eu vou cavar. Cavou logo uma piscina, outro cavou só um pouquinho, outro cavou. Eu lembro de uma história de um lugar que não chovia, pastor. Aí o pastor de lá falou assim: vamos orar, irmão. Vamos orar que amanhã Deus vai mandar chuva. Amanhã Deus vai mandar chuva. Mais de meses sem chover. Aí no outro dia aparece quem? Uma senhorinha, cãs branca rosa, com um carrinho cheio de guarda-chuva, arrastando, cheio de guarda-chuva. Deixou na porta da igreja. As pessoas falam: dona Maria, você está ficando doida, irmão. O pastor disse que ia chover, agora já está começando o culto. Olha o calor que está, o mormaço que está, olha como é que está, não está acontecendo nada, olha como é que está. Aí ela: não, mas o pastor falou que vai chover, que eu vou vender meus guarda-chuva. Antes da bênção apostólica, ela já tinha vendido tudo. Porque quem tem fé não vive pela vista, mas anda por fé. Quem tem fé em Deus acredita. Naquela mesma noite, diz a história que caiu um temporal tão grande, tão grande, tão grande. É só você ter fé no Deus que você serve. Glória a Deus, aleluia. Mas por toda vez, por milagre acontecer, o obreiro tem que andar só. Por milagre acontecer na vida daquela mulher samaritana de João, capítulo 4, Jesus falou: vai cobrar pão. Deixa só eu e ela. O assunto aqui é eu e ela. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Gênesis capítulo 22. Deus fala para Abraão: Abraão, você vai lá para o monte Moriá, para as terras de Moriá. Em um dos montes lá você vai sacrificar Isaac. E ele fala o quê? Amém. Não fala para Sara, não fala para ninguém. Acorda de manhã, pega os seus moços. Talvez ele vai cantando um hino hebraico. Airafat, Harav, Kandosh, Kadodot, Deliolam. Airafat, Harav, Kandosh, Kadot, Kadoyodam. Hanivedod, Vedod, Eli. Hanivedod, Vedod, Eli. Hanivedod, Vedod, Eli. Hadakadot, Deliolam. Imagina ele cantando, dali até chegar lá. Meu amado é meu, sou do meu amado. A terra é toda dele, toda a terra é dele. Meu amado é meu amado é meu. A terra é toda dele, é toda dele. Imagine ele cantando até chegar lá. Aí quando sobe ele fala assim: ó, cai aqui. Nós subiremos, adoraremos e desceremos. E desceremos. Ele profetizou: nós vamos subir, mas nós vamos adorar, sacrificar e vamos voltar. Subiu sozinho. Aí está lá a lenha, o cutelo. Imagina se sobe os moços também. O que os moços iam fazer? Quando ele levantasse o cutelo para matar Isaac, está ficando doido, Abraão. Arranca isso aí. Eu falei que Abraão não pode andar sozinho, verdade. Ó. Imagina só uma pique que nasceu. Então tem coisa que você tem que andar sozinho para o milagre de Deus acontecer. Aleluia. Não se frustra se no ano de 2023 algumas pessoas vão sair do teu caminho. Ó. Agradece a Ele. Não bate boca porque alguém vai falar de direito do
o eterno Deus de Israel. Guarda isso no seu coração. Os inimigos faziam de tudo para tentar impedir Neemias. Aí chega capítulo 6, a partir do verso 9. Capítulo 6, verso 3, ele vai falar assim: ó, eu não vou sair daqui porque eu estou numa grande. E eu não vou parar por causa de alguém que mandou mensageiro. Porque eles mandam um, manda dois, manda três, manda 4, 5, às vezes 6 vezes, para tentar nos afrontar, para tentar nos fazer parar. Mas a palavra de Deus é essa: aquele que pegou mão arada não olha para trás. Segue um caminho que Deus está te direcionando, não olha para trás. Oh, eterno Deus de Israel, continua no caminho. Não perca o alvo da salvação, que é Cristo. Não perca o alvo da salvação, que é Cristo. Ele não desceu para dar satisfação nenhuma. Mandou mensageiro, ó, fala lá que eu estou numa grande obra, eu não vou nem descer. Aí no capítulo 6, verso 9, que é o tema: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí vem o tema: agora pois, ó Deus, esforça as minhas. Começou servindo, vai terminar servindo. Começou como no cativeiro, mas vai terminar na habitação de paz. Talvez você começou esse ano, só Deus sabe a situação que você está passando em todas as áreas da sua vida, mas assim diz o Senhor: não vai terminar do jeito que está, porque eu estou no controle da sua história. Creia na palavra profética que está sendo lançada aqui. Eu não sei a maneira que você entrou por essa porta, mas Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, e a palavra profética é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Talvez na sua vida aconteceu tudo errado, mas Deus está no controle da tua história. Você talvez começou servindo. Ai, a séria, manda. E Deus quer que você continue servindo a Ele em espírito e em verdade. Jesus chegou na casa de Pedro, eu disse que a sogra dele estava enferma. A sogra de Pedro enferma, irmão. A experiência camada, a experiência na cama. Por que que a mulher de Pedro nunca apareceu nos evangelhos? Porque nunca serviu. Quem não serve para servir também não serve para aparecer em lugar nenhum. Quer aparecer, serve. Mas quer se aparecer, aí Deus vai fazer você desaparecer. Porque o dia que você achar que é alguma coisa, irmão. Porque por isso que lá Salomão vai falar assim: que quem ganha alma, sábio não é quem prega, não é quem canta. Quer ter sabedoria? Ganha alma. Hoje inverteu o quadro. Tem pregadores que muitas vezes se reúnem e falam assim: hoje eu ganhei 10, hoje eu ganhei 15, hoje eu arrebentei com tudo. Arrebentou com nada, isso não é a graça de Deus, a misericórdia dele. O eterno Deus de Israel. Em que Deus possa ter misericórdia dessa geração. Capítulo 8, verso 7. Neemias, que era o Tisata, significa governador, sacerdote. E o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentais nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Agora ele vai passar a ser governador. Ele reconstruiu os muros, ele reformou todas as portas. Mas no dia da inauguração, quem foi que pregou? Esdra. Ele poderia ficar nervoso e falar: agora eu que vou pregar. Eu construí os muros, tampei as brechas, reformei tudo, eu que vou pregar. Cada um na sua função, que foi chamado. Ele não foi chamado para pregar, ele foi chamado para reconstruir. O negócio dele é reconstruir. E Esdra pregar. Que Deus possa te colocar na direção certa, na vocação que foste chamada. Não adianta eu vir aqui querer cantar, irmão. Não vai dar certo. Primeiro que não vai ficar ninguém. Você vai dar risada, mas nem as baratas. Mistério. Não vai ficar ninguém. Não adianta. Pregar quem canta, chamar quem prega para cantar e quem canta para pregar. Tem gente que prega e canta. Glória a Deus, irmão, que Deus te abençoe. Mas no dia da inauguração ali, ele falou assim: não, vem cá, Esdra. O Esdra no púlpito de madeira, preparou o púlpito de madeira, estava ali.
pregando, Esdras sentado com os levitas, adorando e exaltando ao nome dele. Porque é união, irmão, é união. É união, enquanto um canta, outro louva. Enquanto louva, outro adora. Enquanto outro adora, outro levanta a mão. Enquanto está regendo, está pulando, está exaltando, está glorificando. Aqui não é rico, não é, irmão. Aqui não é de maneira nenhuma para cantar, para falar. Não, aqui é para louvar e exaltar e dizer: Ele é grande, Ele é fiel e Ele é poderoso. É Ele que tem que aparecer. Você consegue falar isso para a pessoa que está do seu lado? Porque, como Neemias conseguiu alcançar êxito? Ele entendeu o propósito e descansou no processo. Quem entende o propósito descansa no processo para alcançar a promessa. Vou repetir: quem entende o propósito que Deus colocou no seu coração descansa no processo para alcançar a promessa. A promessa. A promessa. Você já entendeu o seu propósito? Então descansa no processo. Aleluia. Descansa no processo. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Você pode se colocar de pé? Você pode repetir isso comigo? Quem entende o propósito? Quem entende o propósito? Descansa no processo. Para alcançar a promessa. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Que Deus abençoe a Deus. Irmãos, diante dessa palavra que foi pregada, tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que, ouvindo estas palavras, quer se reconciliar com o Senhor? Quer voltar para os caminhos do Senhor? Quer aceitar Ele como o único suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém no nosso meio? Faz um sinal com a sua mão. Queremos orar pela sua vida. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com o Senhor? Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos, irmãos. Que vocês possam ter uma noite tranquila, abençoada. Um domingo de bênção e de vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.